Olá, boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Obrigado por nos receber nesta noite aí na sua casa. Estamos começando mais um programa Além da Notícia, ao vivo, aqui direto de Brasília. Pois bem, o tema do nosso programa de hoje não poderia ser diferente. Um tema de atualidade muito necessário e eu diria também com uma urgência de conscientização da nossa sociedade e das nossas autoridades. Vamos falar sobre a atuação dos órgãos fiscalizadores no Brasil, agências reguladoras. Por que temos tantas falhas na fiscalização de empresas? Por que temos tantas falhas e, em consequência delas, tantas tragédias, tantos acontecimentos que geram vítimas e prejuízos diversos? Este é o tema do nosso assunto de hoje. Eu quero apresentar os nossos convidados, mas antes, uma breve reflexão sobre os últimos episódios que nos causaram muita dor e constrangimento. O início deste ano foi marcado por acontecimentos que abalaram o nosso Brasil. O primeiro foi o rompimento da barragem de Brumadinho, no dia 25 de janeiro, que matou 166 pessoas e até o momento deixou 155 desaparecidos, um total de 321 vítimas ou vidas ceifadas. Em 6 de fevereiro, chuvas intensas no Rio de Janeiro provocaram vários deslizamentos e 7 vítimas fatais. 2 dias depois, no mesmo Rio de Janeiro, um incêndio no alojamento da categoria de base do Flamengo deixou 10 mortos e 3 feridos, todos com idade entre 14 e 17 anos. E por último, dentre tantos acontecimentos pequenos, todavia este devido à repercussão, a gente destaca o acidente com o helicóptero que transportava o jornalista Ricardo Boechat no dia 11 de fevereiro, resultando na morte dele e do piloto. No programa de hoje, nós queremos tocar numa ferida que nunca ou pouco é tratada com seriedade. O papel dos órgãos fiscalizadores e das agências reguladoras. Também a impunidade e a corrupção que imperam no Brasil, não permitindo que infratores paguem por seus crimes. Eu sei que o assunto é pesado, mas não menos que o peso da morte para quem perde um ente querido ou tantos entes queridos. Recebo aqui nossos convidados da noite de hoje. Professora, por ser engenheira, por ser a mulher aqui da mesa, eu vou dar à senhora também aqui a primazia. Fátima Có, engenheira civil, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do DF, CREA. Bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite. Prazer tê-la aqui. Eu sei que gentilmente o professor aceitou também aqui a primazia para ela. Professor Dikran Berberian, não é fácil pronunciar, mas é gostoso pronunciar. Dikran Berberian, que origem é o seu nome? Eu sou goiano, mas sou filho de armênios. Armênios. Engenheiro civil, patologista de estrutura, fundações e barragens. Existe patologista também aqui na área da engenharia civil, é? Claro. Só trato de problemas. Sejam todos bem-vindos. Eu aqui já os recebo pedindo aos senhores que já façam lá logo uma introdução sobre esse nosso tema de hoje, que é tão importante, ao mesmo tempo, eu imagino, tão apetitoso para se conversar, especialmente numa área como essa, né, professora? De verdade, o tema é muito importante porque quando acontecem as tragédias, né, aí é que se pergunta por que não foi corrigido antes, por que não foi interditado. E quem faz realmente esse papel de interditar é a fiscalização, né? Então, é fundamental uma fiscalização. E isso, principalmente assim, como órgão governamental, que tem autoridade, né, para interromper, para mandar corrigir, multar. Sempre a fiscalização, eu falo assim, que incomoda, né? Se deixa de fazer, se reclama porque não foi feito. Agora, se faz, também o infrator reclama porque recebeu essa notificação ou esse auto de infração, né? Mas é importante que seja muito, muito rígido, né? Eu acho que o que mais está deixando a desejar na fiscalização é a falta, a firmeza, a rigidez, né? Não se pode fazer corpo mole, porque está envolvido aí, como foi colocado no início, muitas vidas, tragédias, né? Então, nós temos que ter segurança quando estamos no papel de fiscal. Professor,
Eu ouvi aqui verbos como interditar, interromper, multar, corrigir. Por que não é fácil tudo isso, mas fique à vontade para a sua introdução. Muito bem, doutora Fátima Có é a presidente do órgão fiscalizador. Resumindo tudo, eu não vou perder tempo aqui dizendo o que está errado, porque possivelmente tudo está errado. Mas agora é um Brasil novo, é a oportunidade que nós temos de corrigir essas coisas. E há muito tempo eu venho dizendo isso. Basta reinventar a vergonha nesse país e tudo mais se resolverá. O problema da fiscalização é porque nós temos no Brasil e no mundo inteiro. E não eu sou patologista, eu trabalho com estatística. Lá fora também cai barragem, lá fora também cai ponte, lá fora também cai viaduto. E não muito menos do que aqui. O engenheiro brasileiro é abençoado por Deus. Mas esses eventos, todos eles que você disse, foram anunciados, ou seja, a possibilidade de ter esse problema era muito grande. Portanto, nós temos um fiscal competente e honesto. Nós temos um fiscal competente, mas é desonesto. Ele vai estar na folha de pagamento do contratante. É o grande problema. Temos o incompetente e inocente. E temos aquele que, além de incompetente, é corrupto. Então, o que acontece? A pressão econômica, psicológica e a certeza da impunidade produz todos esses desastres que você está vendo aí. O senhor já trouxe aqui um diagnóstico total. É isso aí. Mas eu sou patologista. Foi preciso, foi cirúrgico. A doutora Fátima também citou aqui algo muito importante e que aqui eu acho que é importante dialogarmos com o nosso povo. Quando se chega, a fiscalização sempre é cobrada, sempre é dito, mas por que não se fiscaliza? Mas quando ela chega a mim, cidadão, ou a qualquer empresa, a gente não gosta de receber a fiscalização. A gente aceita mal, a gente tenta enganar ou a gente tenta até corromper. Este é um outro problema. Que problema é este, doutora? É como colocou o professor Dilcran, né? As pessoas, assim, têm não é só no Brasil, mas uma cultura, né, difícil sempre querendo levar vantagem, né? Eu acho assim, quando ele colocou, vamos dizer assim, vamos especificar o fiscal competente e honesto, né? Então, o que esse fiscal, ele, por mais que seja mal recebido, que seja tentado ser corrompido, ele não vai ceder. Aí vem para um outro fator que ele não tocou, que eu acho que influencia muito. Quando acontece isso, da pessoa ser competente, saber diagnosticar realmente o problema e ali ficar firme cobrando, muitas das vezes, por pessoas influentes, ele é afastado. Ainda tem esse fator, você está entendendo? Então, é uma cultura assim que as pessoas não respeitam, tem que acreditar que vai acontecer. Né? Acha, não, vamos relevar, vamos facilitar. Outra coisa também que está assim, levando muito a questão, talvez, do sinistro, do caos, é a rapidez. As pessoas ficam fazendo pressão para que as coisas não saiam dentro de um verdadeiro estudo técnico, adequado, você está entendendo? Porque o próprio órgão fiscalizador não é só fiscalizar a posterior. Ele também autoriza. O fiscal é quem vai analisar, autorizar um projeto, uma licença ambiental, né? E tudo isso demanda tempo, né? Estudos técnicos, e a pressão também vem muito rápido, quer coisa para ontem. Nós estamos vendo aí leis que estão querendo até desconsiderar esse papel dos nossos profissionais, né? Porque há uma coisa como se quisesse segurar. Não é isso. Às vezes demanda tempo mesmo para se estudar. A sua resposta me assusta, eu imagino que assusta a tanta gente, porque vai que a gente não consegue encontrar
um fiscal honesto, com um chefe honesto, com um governante, um legislativo honesto, e aí a gente tem como consequência Brumadinho e tantas outras coisas. E a gente tem que rezar para ter um fiscal honesto, para ter um chefe dele honesto, um órgão dele que tenha uma autoridade honesta e assim por diante. Professor, o senhor falou aqui da reinvenção da vergonha. É só a reinvenção da vergonha ou tem mais algum outro jeito? O senhor falou também a falta de punição, não é? A certeza, a consagração da impunidade. E como resolver isso para tirar esse nosso medo de que isso não tem solução? Muito bem, a questão é antropológica. Isso está na natureza humana. Problemas sempre tem. Em obras também, sempre tem problemas. O que se tem que procurar onde está esse problema e resolver logo. Essa é uma técnica de fiscalização. Achar que ela não vai ter problema não é muito ruim. Os povos e os engenheiros mais desenvolvidos de países grandes procuram os problemas que eles sabem que normalmente acontece um problema. Então, antecipe, é uma questão filosófica. Segundo fato importante é, como você falou aí, o Lula, que teve numa época maravilhosa nesse país, tinha uma popularidade fantástica, ele teve uma chance que perdeu, que era de colocar esse país no eixo e bloquear a corrupção e o crime. Agora renasce a nossa esperança, eu não sou político, não gosto de política, mas é a nossa chance de realmente reinventar a vergonha. Então, tudo isso vai acontecer, vai continuar tendo fiscal incompetente e corrupto, mas numa razão de 10%, não numa razão de 80%. E os grandes empresários que veem dólar e não vidas, eles vão continuar pressionando demais esses fiscais. Tanto é que eu não estudei a fundo, mas prenderam 2 engenheiros. Me parece que aquilo tem um fumus de bode expiatório. Mesmo que a área de geotecnia de solo é uma área complicada, tem 1000 sinões. Pode ser que eles estivessem errado mesmo, mas como ela falou, demanda tempo. E se, eventualmente, eles fizeram ou atestaram uma barragem perigosa e que matou muita gente, por corrupção, sim, eles devem ser punidos fortemente. Mas até lá eu achei que foi uma questão política, o que não é bom. Colocaram 2 rapazes como bode expiatório, assim como, desculpa só endossando o que ela falou em termos de pressa, o viaduto de Belo Horizonte, 19 engenheiros foram condenados. Também achei que foi muito precoce, até mesmo porque o viaduto era pré-Copa do Brasil, não se deu tempo de analisar os projetos adequadamente, acontece o que ela falou. Se demorar não tem jeito, porque tem que ser inaugurado, às vezes sai coisa ruim. Mas, como eu disse, a primeira coisa que grandes empreiteiros fazem é colocar o fiscal dentro da folha de pagamento. E se, também corroborando que a doutora Fátima tem muita experiência sobre isso, se um fiscal honesto, se ele não engolir sapo, ele é colocado para fora. E muitas vezes as direções dessas grandes empresas têm um conluio político que os sustenta e os protege também, impedindo legislações e impedindo que outras ações mais rigorosas sejam feitas com ou sem a anuência daquele fiscal que estaria ali. Muito bem, desculpa. Só existe uma força agora para contrapor esses políticos tendenciosos, corruptos e assassinos. Porque o que eles roubaram em valores não são só criminosos financeiros, não. Mataram muita gente por falta de hospital, de segurança, etc. Mas muito bem, é a força popular, é o povo agora através das redes sociais, é que vão ditar e pressionar os políticos para andarem no caminho quase que correto. É o povo fiscalizador. É isso que está faltando. E a propósito, antes de sairmos já para o nosso intervalo, apenas para a gente já encerrar essa primeira abordagem no nosso primeiro bloco de hoje, aqui em Brasília, no dia de hoje, a Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que apura a situação das barragens no Brasil, realizou uma audiência pública. Pela primeira vez, o presidente da Vale falou aos deputados sobre a tragédia de Brumadinho, o senhor Fábio Schwartzman, imagino que seja essa a pronúncia, afirmou que a empresa não pode ser condenada referindo-se ao desastre como acidente
e reforçou o posicionamento de que os laudos aos quais a companhia teve acesso não indicavam o perigo iminente de rompimento da barragem e, apesar das declarações do presidente da Vale, documentos internos da companhia revelados pelo Ministério Público de Minas Gerais indicam que a represa da mina de Córrego do Feijão fazia parte de um grupo de 10 barragens com mais propensão a rompimento e que se encontravam em uma zona de atenção. Aqui eu faço a pergunta, até quando eles vão continuar negando, essas autoridades? Mariana, os responsáveis por Mariana vão continuar negando, usando recursos e mais recursos na justiça, negando que tinham responsabilidade. Até quando vão continuar usando o dinheiro que tem para empurrar essas questões na justiça? Por quantos anos vão fazer isso? Vamos esperar que as autoridades políticas e que as autoridades do Poder Judiciário façam seu papel bem feito desta vez. A gente volta daqui a pouco e você já pode voltar também mandando suas perguntas aqui para os nossos convidados. O nosso número de WhatsApp é DDD 61 99164 4304. Quer comentar sobre o assunto? Quer fazer uma pergunta sobre o assunto? O número está aparecendo aí na tela, você pode participar. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já já.